Bom dia, eu sou a pastora Gilmara. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias de hoje. E hoje nós estamos na lição 8, que vai falar sobre o 7º mandamento, que está em Êxodo 20:14, não adulterarás. Nós somos da Primeira Igreja Batista de Figueira, em Nova Iguaçu, e ainda estamos com a nossa EBD virtual por enquanto. Daqui a pouco, se Deus quiser, nós estaremos de forma presencial novamente, ok? Então vamos lá. O estudo fala o seguinte pra gente, né? Todo mundo já conhece bem sobre não adulterarás. Em todo ser humano, independente de sua nação, tribo, raça, comunidade, cultura, existe um senso moral que reconhece que é certo o que é certo e o que é errado, o que é ético, o que é imoral, e o que tem como consequência julgamento e punição. Isso aí é indiferente de cultura, de raça, de credo, isso acontece com todos, com toda a sociedade, né? Mas a criação, Deus, nos concedeu suas leis morais. Por quê, pastora? Para que, além de proteger o inocente e orientar quem está com a razão, o Senhor quer nos abençoar e nos punir o mal efetivamente. Não punir o inocente, mas apenas o culpado. Vamos imaginar o seguinte, tá um terreno lá, tudo vazio, aí alguém chega primeiro e pega aquele terreno. Não existe leis, não existe regras, não existe normas, não existe papéis, o terreno é meu. Pronto. Aí de repente chega uma outra pessoa reivindicando aquele mesmo terreno. Quem é o dono do terreno? Se nunca foi registrado aquele terreno. Então é preciso que existam leis, normas numa sociedade, numa cultura, como eu falei, independente de cultura, que exista uma certa moral, uma certa ética, para que nos oriente. E isso acontece também na nossa vida espiritual. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Note que os homens, eles são mais obedientes às leis da natureza do que os preceitos do Criador. Isso me chamou muita atenção aqui na lição de hoje. Eu falei, sim, é verdade. Infelizmente é verdade. Por exemplo, eu não sou maluca de colocar minha mão num fio de alta tensão, porque o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, eu sei disso. Eu não vou mergulhar no mar porque eu não sei nadar. Eu sei dar o meu jeito, mas nadar, eu me viro bem numa piscina, mas em alto mar eu não me garanto. Então tenho medo das leis da natureza. Mas por que a gente não faz isso com as leis espirituais, com as leis da criação? Por que a gente vem negligenciando isso com o passar do tempo, se existem essas leis também escritas para nos direcionar, para cuidar de nós, que é a palavra de Deus? E a gente tem deixado muito a desejar nesse sentido. Então hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre isso. Porque uma coisa que me chamou muita atenção também é o seguinte, o estudo de hoje, o mandamento é sobre não adulterarás. Sendo que, por exemplo, aqui na página 41, no último parágrafo não, da primeira coluna, o último parágrafo. Quando somos informados que alguém pecou, qual o primeiro pecado que você pensa a respeito? Principalmente se for um líder evangélico, um líder religioso, né? Adulterou? O que houve? Adulterou? Se um casal separou, o que houve? Quem adulterou? Quem pecou? Como é que foi isso? É a primeira coisa que acontece. A sociedade, né, tá escrito no texto, tá, gente? Não sou eu que tô falando, não. Vou ler esse pedacinho pra você. A sociedade dá muita ênfase ao adultério. Dá a mesma ênfase para aqueles que roubam, matam, disseminam contendas, deixam de cooperar com dízimos e ofertas, dentre outras coisas. Ah, você está dizendo que adulterar não é pecado, não é importante? Sim, mas a gente dá muita ênfase ao pecado do adultério e esconde outros,
e como se outros não tivessem o mesmo valor. Por isso a gente vai ver hoje o pecado do adultério separado em 3 pontos. Adultério conjugal, que é o que é mais comum, que a gente já critica, fala. A gente vai ver o adultério social e o adultério espiritual. Porque adulterar significa violar, né? Modificar algo que não deveria ser assim, que deveria ser fiel, que deveria ser correto daquela forma. E a pessoa vai e modifica de alguma maneira. Então, o adultério conjugal é aquele que vem logo na nossa mente, né? Nesse tipo de adultério, o cônjuge é a vítima, né? Não importa o porquê. O adultério satisfaz a carne, mas destrói os casamentos e danifica sensivelmente a criação dos filhos. A gente tem o exemplo lá de José do Egito, filho de Jacó, que sabia do peso que existia no adultério, inferia a santidade de Deus. Primeira coisa que a gente deve pensar, além de ferir o cônjuge, a gente fere a santidade de Deus. E isso é o que deve incomodar bastante no adultério conjugal. Primeiro ponto. Para quem conhece a história, né, ele teve a oportunidade de estar com a esposa de Potifar, mas ele se negou. E o Senhor Jesus confirma o 7º mandamento e o intensifica, que olhar com cobiça é o mesmo que adulterar. Olha só isso, gente. Se você cobiçar a mulher do próximo, ou o marido da próxima, é o mesmo que adulterar. Olha que doideira. Então, às vezes, você não adulterou de fato, mas isso não quer dizer que você não possa olhar alguma coisa bela, né? A lição está dizendo aqui, você não pode olhar, nossa, que homem bonito. O problema é olhar a segunda vez e cobiçar, e imaginar com vontades carnais. Isso é cobiça. A mesma coisa vale para o homem. Passou uma mulher bonita, né? Ele vai falar assim, nossa, que mulher bonita. Pronto, só essa vez. Olhou novamente, ficou imaginando coisas, já está em adultério. É o que a Bíblia diz. Isso que é para você ver o tamanho da responsabilidade do adultério matrimonial. A gente vem para o segundo ponto, o adultério social, né? Hoje em dia, né, você já ouviu falar, hoje em dia não, né? A gente já ouviu falar muito sobre o jeitinho brasileiro, né? Acho que nós devemos ser conhecidos, infelizmente, mundialmente, pelo nosso jeitinho brasileiro. Com a pandemia, então, com o Covid-19, isso se intensificou muito. Muitas pessoas estão vendendo suas coisas, trabalhando por conta própria. Eu não estou dizendo contra isso não, tá bom? Estão procurando meios de sobreviver. A grande questão dessa busca pela sobrevivência é o jeitinho brasileiro, que está nos levando e nos revelando alguns adultérios sociais. Por exemplo, atitudes negativas, como falta de civismo, enganar outros, não pagar impostos ao governo. A gente sabe que o governo tem impostos absurdos, mas ter gato na conta de luz, porque não está conseguindo pagar a luz está caríssima, bandeira vermelha, um absurdo. Mas o jeitinho brasileiro de colocar o gato é um adultério, porque você adulterou o seu relógio. Entende o que é adultério? Quem nunca ouviu falar de um posto que adulterou o combustível? Você pagou por uma coisa boa e levou uma coisa ruim. São tipos de adultério, né? Furtando concessionárias de TVs, as famosas gatos nets, né? Fraudes contra INSS, imposto de renda não declarado devidamente, enfim, são adultérios. Isso a gente deveria parar e pensar um pouco sobre isso. Colar na prova, galerinha, é adultério. Está violando uma lei, né? Muito provavelmente, os adúlteros sociais têm pressa para resolver seus problemas. Por isso, adulteram para realizar os seus objetivos, mas não justifica, tá bom? Não justifica. Então, a gente tem que ver isso. O terceiro tipo de adultério, adultério espiritual.
Existia uma multidão que desconfiava de Jesus. Será filho de Deus mesmo? Fez isso porque Beelzebul está sobre ele? Então Jesus diz que o sinal que será dado para comprovar que ele é filho de Deus é idêntico ao que aconteceu com Jonas, que ficaria 3 dias na barriga da baleia, essa metáfora, né? Depois ressuscitaria. Então, como explicar o que Jesus chamou de geração adúltera? A geração adúltera é a geração que é comprometida com muitos deuses. É quando o ser humano ele quer ver se tem alguma semelhança com os dias de hoje. Aliás, sempre teve isso, né? É quando o ser humano deixa de acreditar num só Deus e se relaciona com ele por interesse. Eu não estou dizendo que você não acredita em Deus, mas o estudo vem nos alertando que a gente se relaciona com Deus só por interesse, só em busca do milagre, né? Você vai para uma reunião de oração e você vê geralmente as pessoas pedindo, agradecendo ou intercedendo por outros, é muito pouco. Só pedindo. E se não consegue naquele ambiente, naquela igreja, o que faz? Vou para outra igreja, porque aquela igreja tem libertação, tem cura, tem prosperidade. Isso é ser adúltero. É forte, né? Mas isso é uma geração adúltera. Porque nós precisamos nos relacionar com Deus para adorá-lo. Ponto. Não para receber bênçãos e milagres. Porque isso vem como consequência. Isso é adultério. E a gente não tem parado para pensar nisso. Então isso aqui é muito chamativo, é muito assim, forte. E a gente tem que parar para pensar. Então, para a gente pensar em agir, aqui no texto, para a gente terminar, para nossa aula não ficar longa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses 3 tipos de adultério: o conjugal, o social e o espiritual. Então, leiam a revista sobre o adultério conjugal, está em Mateus 5, 27 e 28. Não vou ler para não ficar muito extenso. Sobre o social tem Tiago 4, 4 e 5. E o espiritual, Mateus 12, 39. Eu espero que a gente possa ter aprendido um pouquinho mais nesta manhã e que a gente possa colocar em prática. Fique com Deus. Um abraço, beijo no coração.